Você sabia que o telescópio espacial mais poderoso da humanidade acaba de captar algo que desafia tudo o que sabíamos sobre o nosso sistema solar? E pior, isso aconteceu em Netuno, um planeta que, até pouco tempo atrás, era considerado apenas uma das joias azuis esquecidas do cosmos. E se eu te dissesse que algo inesperado foi detectado, algo que está intrigando cientistas no mundo inteiro e que pode ter implicações reais para a Terra? Esse vídeo é um alerta e, ao mesmo tempo, uma revelação. O que o James Webb registrou não é apenas surpreendente, é inquietante. Se você tem interesse em ciência, espaço e no futuro do nosso planeta, fique comigo até o final. O que está se movendo em direção a Netuno não é um cometa, nem uma tempestade. É algo que jamais havia sido visto antes e que desafia até mesmo as leis conhecidas da física. Um cientista da NASA chegou a afirmar: se essas imagens estiverem corretas, precisaremos reescrever tudo. Tudo começou de forma discreta, com uma série de imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb, durante uma rotina de monitoramento dos planetas exteriores. Netuno, normalmente um ponto distante e silencioso, chamou atenção por um brilho anormal e uma movimentação incomum. Os dados, inicialmente tratados como erro instrumental, foram confirmados por outros observatórios, inclusive o Hubble. Foi então que a NASA convocou uma reunião de emergência entre seus astrofísicos e alertou agências como a ESA, Agência Espacial Europeia, e JAXA, agência japonesa. O motivo: um objeto de origem desconhecida foi captado se aproximando de Netuno com velocidade e intensidade incompatíveis com qualquer corpo celeste já estudado. Ao contrário de meteoros comuns ou tempestades solares, esse fenômeno parecia emitir radiação em padrões que os instrumentos não conseguiam decodificar com clareza. O comportamento era errático, ao mesmo tempo, intencional. Alguns chegaram a especular sobre uma inteligência por trás do fenômeno, mas esse tipo de afirmação foi rapidamente suprimido dos relatórios oficiais. O que chocou os cientistas não foi apenas a imagem, mas a simetria, o padrão, a assinatura energética completamente fora dos padrões conhecidos. Não era um acidente cósmico. Era um evento. O pânico foi silencioso, mas real. A própria NASA suspendeu publicamente os dados ao vivo do James Webb por algumas horas, um movimento raro que só ocorre quando há algo sério em curso, como colisões ou descobertas com alto impacto político e científico. A partir dali, tudo mudou. Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar. Até poucos anos atrás, era um mistério gelado pouco explorado. Localizado a mais de 4,5 bilhões de quilômetros da Terra, ele é invisível a olho nu e foi visitado apenas uma vez por uma sonda, a Voyager 2, em 1989. Desde então, nossas observações foram feitas a partir de telescópios, e mesmo assim, sempre com limitações. Cercado por uma atmosfera rica em hidrogênio, hélio e metano, Netuno é conhecido por suas intensas tempestades, que fazem com que seus ventos atinjam mais de 2.000 km por hora, os mais rápidos do Sistema Solar. É um planeta de extremos, com temperaturas que chegam a menos 220 graus Celsius e uma rotação tão veloz que um dia lá dura apenas 16 horas. Mas há algo ainda mais intrigante sobre Netuno: sua atividade térmica. Diferente do que se espera de um planeta tão distante do Sol, Netuno emite mais calor do que recebe. Esse excesso de energia intriga cientistas há décadas. De onde vem esse calor? O que se passa no seu núcleo? Até hoje, não há resposta definitiva. Outro ponto misterioso é seu campo magnético. Ele é instável, inclinado e se comporta de forma imprevisível. Isso levanta dúvidas sobre o que realmente existe sob sua superfície gasosa. Há hipóteses que sugerem oceanos de água superpressurizada ou até materiais exóticos ainda desconhecidos. Em 2022, o telescópio James Webb já havia feito algumas observações notáveis de Netuno. Ele revelou anéis antes invisíveis, nuvens de metano brilhando à luz infravermelha, e até mesmo mudanças inesperadas em sua atmosfera. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter antecipado o que viria a seguir. O conhecimento que tínhamos sobre Netuno, embora fascinante, era superficial.
E é justamente essa limitação que tornou o recente registro do James Webb ainda mais alarmante. Porque quando você observa um lugar inexplorado e ele começa a se comportar de forma totalmente inesperada, algo maior pode estar por trás disso. Netuno deixou de ser apenas um planeta distante e gelado. Agora, ele é o epicentro de um fenômeno que está desafiando a ciência moderna. A imagem que causou alvoroço entre os cientistas não era uma simples foto. Era uma sequência, um conjunto de registros infravermelhos captados pelo James Webb ao longo de várias horas. A princípio, parecia apenas mais uma atividade atmosférica incomum em Netuno. Mas bastou uma análise mais atenta para que tudo mudasse. No canto inferior da imagem, um rastro de luz incomum surgia vindo de fora da órbita de Netuno. Não era um cometa. A forma era alongada, simétrica e o mais assustador, com variações rítmicas na emissão de calor. O telescópio registrou que aquele objeto, ainda sem nome oficial, se deslocava em alta velocidade e alterava o campo magnético ao seu redor, como se estivesse interagindo com o planeta antes mesmo de chegar. Ao aplicar filtros específicos de infravermelho e ultravioleta, a equipe de pesquisadores identificou pulsos energéticos emitidos em intervalos regulares. Esses pulsos formavam padrões geométricos, quase como uma linguagem. Essa regularidade afastava qualquer explicação natural e imediata. Não era uma rocha errante, nem poeira cósmica, nem um fenômeno meteorológico conhecido. O objeto não colidiu com Netuno. Ele simplesmente entrou na alta atmosfera do planeta, permaneceu por alguns minutos e desapareceu. Nenhuma explosão, nenhum rastro de impacto. Apenas um apagão térmico temporário, como se algo tivesse absorvido energia diretamente de dentro do planeta. O telescópio Hubble foi acionado para observar o mesmo ponto, mas nada foi encontrado. As imagens pareciam limpas, como se o evento jamais tivesse ocorrido. Apenas os registros do James Webb continham a sequência completa. Foi aí que começou o verdadeiro mistério. O objeto parecia estar ciente da observação. As imagens mostram uma súbita mudança de curso no momento exato em que o telescópio reorienta seus sensores. Esse tipo de reação, mesmo para especialistas, beira o inexplicável. Para alguns, uma coincidência. Para outros, um sinal perturbador. A NASA ainda não emitiu um relatório completo, mas parte dos dados vazou em fóruns científicos. A comunidade está dividida. Alguns dizem que pode ser uma nova forma de matéria escura interagindo com planetas gasosos. Outros falam em sondas autônomas não humanas. O que todos concordam é que não estamos diante de um evento comum. A pergunta agora não é mais o que foi aquilo, mas sim, por que Netuno? Por que agora? E o que isso significa para nós? Quando algo tão fora do padrão é registrado por um dos instrumentos científicos mais avançados do mundo, o debate não demora a explodir. A comunidade científica foi rapidamente dividida entre céticos, entusiastas, teóricos. Afinal, o que exatamente o James Webb flagrou em Netuno? A primeira tentativa de explicação veio da linha mais conservadora. Alguns astrônomos sugeriram que o fenômeno poderia ser um tipo de cometa escuro, feito de materiais exóticos que não refletem luz visível e que interagem com o campo magnético de forma anômala. Mas a hipótese caiu por terra ao se confrontar com os dados térmicos. O objeto emitia calor, em vez de apenas absorvê-lo, algo que nenhum cometa jamais demonstrou. Outra vertente apontou para uma nova manifestação da chamada matéria escura. Essa substância, que representa cerca de 85% da matéria do universo, ainda é um enigma. Alguns cientistas teorizam que, sob certas condições, ela poderia se concentrar e manifestar efeitos observáveis ao interagir com campos gravitacionais intensos, como os de Netuno. Essa teoria, embora ainda embrionária, ganhou força entre físicos teóricos que estudam partículas subatômicas não convencionais. Mas foi a reação de certos centros de pesquisa independentes que mais chamou a atenção. Astrobiólogos da Universidade de Cambridge e do CETI, Center for Extraterrestrial Intelligence, sugeriram a possibilidade de o objeto ter origem tecnológica. Não necessariamente alienígena no sentido cinematográfico,
mas algo produzido artificialmente por uma civilização desconhecida, talvez extinta há milênios. Esses cientistas baseiam sua teoria na regularidade dos pulsos térmicos e na mudança de direção do objeto no momento da observação, um comportamento altamente sofisticado. A hipótese mais radical, porém, veio de um ex-cientista da Agência Espacial Russa. Ele afirmou que o evento poderia estar relacionado a uma janela temporal gravitacional, uma abertura causada por flutuações no tecido do espaço-tempo que permitiria manifestações de outros pontos do universo, ou de outras dimensões. Embora a teoria tenha sido amplamente desacreditada pelos pares, ela ainda ecoa nos bastidores por um motivo incômodo. Os dados do James Webb não se encaixam em nenhuma explicação 100% plausível. Todas as tentativas parecem estar constantemente esbarrando em algo que está além da compreensão atual da física. E quanto mais se tenta explicar, mais perguntas surgem. A pergunta que inevitavelmente surgiu após o fenômeno registrado em Netuno foi direta e urgente. Isso representa algum risco para a Terra? Embora o objeto misterioso não tenha demonstrado comportamento hostil ou trajetória voltada para o nosso planeta, seu impacto potencial vai muito além da física. O que está em jogo é o entendimento que temos da nossa segurança cósmica. Até agora, acreditava-se que o sistema solar era relativamente previsível. Eventos catastróficos, como colisões planetárias, variações orbitais graves ou interações com corpos não identificados, eram considerados improváveis no curto prazo. Mas essa confiança começou a ruir. Cientistas do Observatório Europeu do Sul afirmaram que o campo gravitacional de Netuno foi alterado momentaneamente, o suficiente para provocar um leve distúrbio em Tritão, sua maior lua. Isso, por si só, já seria alarmante. Mas o detalhe mais desconcertante veio do acompanhamento posterior. Instrumentos na Terra detectaram um eco magnético secundário, uma espécie de reflexo da interação que chegou até nossa atmosfera inferior dias depois do evento. Embora imperceptível ao corpo humano, esse eco causou microvariações na ionosfera terrestre. As comunicações via satélite e a transmissão de sinais GPS experimentaram leves instabilidades, todas oficialmente atribuídas a flutuações solares. Coincidência ou não, os dados batem exatamente com o período em que o fenômeno ocorreu, em Netuno. O risco real pode não estar na colisão, mas sim no que essas manifestações representam. Se há objetos no universo capazes de atravessar sistemas planetários, interagir com atmosferas e desaparecer sem deixar vestígios físicos, e tudo isso sem que possamos prever ou controlar, então estamos vulneráveis a algo que está além do nosso alcance tecnológico. O simples fato de que o telescópio James Webb flagrou esse evento significa que o universo está mais dinâmico e mais imprevisível do que pensávamos. E se esse foi apenas um teste, um reconhecimento, um sinal, no campo da segurança planetária, qualquer anomalia precisa ser considerada com seriedade. O que Netuno vivenciou pode ser apenas o começo de uma cadeia de eventos que ainda nem começamos a compreender. A Terra não está em perigo imediato, mas a tranquilidade científica com que olhávamos para o cosmos, essa, sim, foi definitivamente abalada. O telescópio James Webb não apenas superou expectativas, ele redefiniu o que significa observar o universo. Com sua capacidade de captar imagens no infravermelho com precisão inédita, ele revelou não só os confins do cosmos, mas também aspectos invisíveis de planetas dentro do nosso próprio sistema solar, como Netuno. O fenômeno recém-observado não é apenas um marco científico, é um divisor de águas na nossa relação com o espaço. Até o surgimento do James Webb, fenômenos como esse passariam despercebidos. Agora, cada partícula de energia emitida no vácuo do universo pode ser registrada, analisada, interpretada. E com isso, vêm as perguntas que mais assustam. Estamos sozinhos? Estamos realmente seguros? Esse telescópio mostrou que Netuno, antes considerado apenas um gigante gelado sem grandes surpresas, pode ser palco de eventos cósmicos absolutamente revolucionários. Ele nos forçou a abandonar certezas confortáveis e encarar um universo em constante transformação, muitas vezes em silêncio, à distância,
mas nunca realmente fora do nosso alcance. O legado de Webb vai além da astronomia. Ele inaugura uma era em que nossa visão do universo não é mais baseada em especulações, mas em dados concretos, muitos deles ainda sem explicação. Isso traz responsabilidade e, principalmente, urgência. Urgência para investir mais em ciência, em tecnologia e em segurança planetária. Porque se hoje foi Netuno, amanhã pode ser Marte. Ou talvez a Terra. Mais do que uma ferramenta científica, Webb é agora o nosso vigia cósmico. Um olho incansável, atento, que nos lembra de que o universo não está adormecido. Ele apenas aguarda o próximo momento de nos surpreender. O que o telescópio James Webb captou em Netuno é mais do que uma anomalia astronômica. É um alerta, um lembrete de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda sabemos muito pouco sobre o universo ao nosso redor. E quando o desconhecido se manifesta de forma tão clara e impactante, ignorar é um risco que não podemos correr. Se você assistiu até aqui, é porque entende a importância de se manter informado, atento e crítico. Por isso, agora é a sua vez de participar. Deixe um comentário com a sua opinião. Você acha que estamos prestes a uma descoberta sem precedentes ou que a ciência ainda encontrará uma explicação convencional? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que o universo pode ser muito mais ativo e surpreendente do que pensávamos. E acima de tudo, inscreva-se no canal, porque nos próximos episódios, vamos revelar outras descobertas espaciais recentes que também foram censuradas, subestimadas ou simplesmente ignoradas pelos grandes meios de comunicação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Fique atento ao céu. Ele está falando mais do que nunca.